Segundo o artigo 220 da Constituição da República Federativa do Brasil, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Não haverá, portanto, nenhuma censura de natureza política, ideológica e artística. A produção e a programação do rádio e da televisão obrigatoriamente terão que dar preferência à finalidade educativa, artística, cultural, informativa, na promoção da cultura nacional, regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Segundo Platão, com efeito, se um homem tornado senhor de um tal poder não consentisse nunca em cometer uma injustiça e em tocar nos bens de outrem, seria olhado pelos que tivessem a par do segredo como o mais infeliz e insensato dos homens. Uma das maiores mazelas sociais, a corrupção, impera, porque quando o direito cede lugar às manobras escusas, asseguramos aos detentores de poder a certeza da impunidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um dos grandes advogados, esta é a minha opinião, e vou externá-la aqui para você, caríssimo telespectador. Um dos mais eminentes advogados do Estado de São Paulo. E vamos tratar de um assunto importante, corrupção e redução da maioridade penal. O nome do advogado que eu mencionei é Dr. Raimundo Hermes Barbosa. Quem é Dr. Raimundo Hermes Barbosa? Presidente da FADESP, Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, presidente do Conselho Curador da Fundação Clóvis Bevilacqua, sócio do escritório Barbosa e Guimarães, advogados associados, especializado nas áreas criminal, civil e comercial. Como vai, doutor Raimundo? Como vai? Tá tudo bem? Tudo bem, desembargador. Eu quero dizer que eu fiquei até lisonjeado com as homenagens, mas como conheço já há muito tempo, sei que o meu querido entrevistador de hoje, um amigo de longa data, certo, foi um dos mais eminentes advogados, honrou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a advocacia, lá se aposentando, para a honra de todos nós advogados. Brilhou na carreira de advogado e na carreira de magistrado. Portanto, é uma honra, uma alegria, uma felicidade estar participando do programa Direito e Justiça em Foco, pela vez primeira, sob o vosso comando. Pela vez primeira e muitas vezes seguirão também, não é? Outras vezes você já está convidado para acompanhar, não é, o nosso programa Direito e Justiça em Foco. Nós tratamos exatamente disso, da parte do direito. Nós informamos ao telespectador, Raimundo, aquilo que é verdadeiro, somente aquilo que é verdadeiro. Nada mais do que isso. Então, uma grande honra também você estar aqui. Mas eu já vou perguntar a você o seguinte. Antes eu quero fazer uma reflexão sobre o princípio da correspondência, que significa um dos mais importantes instrumentos mentais. Portanto, podemos entender que por meio dele o homem pode ver e enxergar além dos obstáculos que encobrem à vista o desconhecido. Pergunto, em sua opinião, por que ainda há tanta corrupção no Brasil? Meu querido amigo Laércio,
Corrupção no Brasil existe desde que o Brasil foi descoberto. O Brasil, quando foi descoberto, nós já tivemos os primeiros corruptos negociando com os índios. Quando a corte, em 1808, veio para Portugal, aí piorou, porque vieram os apaniguados. A corte de lá, 1808, 1808. Foi na época de Napoleão. Porque Napoleão pretendia... Napoleão pretendia, segundo a história diz, entrar em Portugal. E ia tomar Portugal. Exato. E ele foi o único primeiro monarca que conseguiu enganar Napoleão, foi Dom João, né? É verdade. Ele conseguiu dar um chega para lá. Então, essa corrupção ela é endêmica. Ela já vem há muito tempo. Só que, nos dias atuais, nós estamos vivendo um momento de grande agressividade desse cancro da população brasileira. Mas, em contrapartida, nós temos que observar que, através dos meios de comunicação, através da Ordem dos Advogados, através da magistratura, através do Ministério Público, nós temos avançado nessas denúncias, nós temos avançado nesse combate, e é bom que assim seja. Mas o certo é que o dinheiro que é desviado pela corrupção, ele daria um suporte muito maior para a nossa juventude, para os nossos idosos, para toda a sociedade brasileira. E para aquelas instituições que nós almejamos sejam as melhores, porque o Brasil é um país rico. O país, veja, é tão rico que o nióbio não está sendo aproveitado. O nióbio é aquelas jazidas que estão aí à vontade. Quer dizer, quem é que administra o nióbio? São estrangeiros. Pois é, você veja bem, o Brasil é tão rico que quando descobriram o Brasil, começaram a roubar o pau-brasil. Não conseguiram acabar. Depois começaram a roubar os diamantes. Não acabaram. Depois começaram a roubar o ouro, até há pouco tempo estava lá Serra Pelada, não conseguiram acabar. E segundo consta, só foi oficialmente contabilizado 10% do ouro retirado de Serra Pelada. E continua tendo muito ouro. Então, é verdade, nosso país é rico e nós não podemos aceitar uma situação dessa terrível, que nós somos a 6ª economia do mundo e estamos aí com o índice IDH aí 85, 86, 85º, 86º lugar na qualidade de vida. Isso não. Nós entendemos que esses governos que antecederam aí esses últimos 20 anos têm avançado, têm tirado muita gente da linha da miséria absoluta. Mas acontece o seguinte, tem achatado também a pirâmide social e aqueles que estavam na classe média hoje estão na pobreza, só que não absoluta. E da miséria, então, e nós precisamos consertar esses desvios e, principalmente, essa propaganda enganosa que vem sendo feita em nosso país através desses últimos 10, 15 anos, que a população não suporta mais. Você acha que a mídia tem também colabora com essa propaganda enganosa, como você se referiu? Não, eu não acho, eu tenho absoluta certeza, até porque a mídia, ela sobrevive também de aportes, né, de anúncios e etc., e ela está lá, presta o papel dela, fiscaliza, mas anuncia. E nós estamos vendo aí, por exemplo, recentemente, aqui eu não quero me referir a nenhum partido, até porque eu não quero entrar nessa seara política, mas sou obrigado a dizer que tem uma propaganda aí na televisão de um partido político que diz o seguinte, aliás, de vários, que parece que é uma coligação, que das 16 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. Só que nenhuma no estado de São Paulo. Ora, isso não é verdadeiro, porque basta assistir todos os noticiários para nós sabermos da violência constante. O seu secretário de Segurança, que tem responsabilidade com a segurança pública do nosso estado, vem a público dizer que o índice de homicídios caiu, mas o de latrocínio aumentou. Ora, faça-me o favor, isso é uma brincadeira. Quando nós sabemos que o latrocínio nada mais é do que um homicídio qualificado na sua mais agravante, o crime hediondo. Né? Aliás, que é outra qualificação que eu não gosto, essa dos crimes hediondos, porque para mim crime é crime, não tem crime bonito, não tem crime feio, nem tem crime agradável. Tem crime, tem razão, concordo plenamente. Bem, mas vamos seguir adiante. E eu vou até fazer uma outra pergunta aqui a você. Na vida há uma causa para tudo, o efeito.
e um efeito para toda a causa. Muito bem, essa reflexão me faz levar, não é, a uma pergunta. Os mesmos políticos envolvidos em roubalheiras e corrupções são eleitos pelo povo para cargos públicos. Falta consciência política aos brasileiros? Olha, eu posso responder que sim, mas eu acho que já faltou mais consciência, né? Eu acho que já faltou mais. Hoje o povo está está mais instruído, o povo está cobrando mais. Nós temos tido alguns exemplos aí que alguns políticos não foram reconduzidos. Infelizmente, um grande número ainda são reconduzidos através dessa propaganda enganosa, através desse investimento maléfico que é, por exemplo, esse Bolsa Família, que isso tem tudo menos de família. Isso nada mais é para mim, aproveito até para dizer que eu acho que é uma compra institucionalizada do voto do cidadão. E o cidadão não é miserável, o cidadão não quer esmola, o cidadão quer emprego, o cidadão quer trabalho, o cidadão tem que voltar ao tempo que era quando ele chegava, trabalhava a semana toda, né, Lelé? Ele chegava lá, o cidadão, com dignidade, perguntava na venda, quanto é que eu estou devendo? E pagava a sua caderneta. E hoje, eu estive recentemente no Nordeste, e tem o pessoal me informando que não consegue mais nenhum cidadão para dar um dia de serviço, como eles chamam lá, porque todo mundo fica esperando o tal dos R$70, que agora parece que vai aumentar para 77, do Bolsa Família. E o que é mais grave é as famílias engravidando suas filhas para receber mais uma parcela do Bolsa Família. Isso, para mim, não é ajuda, é crime. É crime. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que voltar um pouco para dar mais 1 ou 2 passos à frente, mas com seriedade, com decência, com harmonia e com respeito ao povo brasileiro. Vamos parar com essa história que hoje está sendo apregoada aí aos 4 cantos, nós contra eles. Todos nós somos brasileiros e nós queremos que a nossa pátria ela cresça, ela avance, mas que o cidadão, que é o primeiro a ser observado, que ele tenha as suas condições de saúde, de higiene, de educação, de segurança e tudo mais dos princípios das necessidades básicas do cidadão. Então, nós podemos dizer que essas colocações que você fez agora é uma ajuda que nós podemos dar na conscientização da população? Eu acho que os meios de comunicação, as entidades civis organizadas, elas já estão dando uma contribuição, só que eu acho que é muito pouco. Nós precisamos contribuir mais, nós precisamos avançar mais, nós precisamos discutir na escola dos nossos filhos, nós precisamos discutir nos clubes sociais, nós precisamos discutir em todos os cantos e conscientizar o cidadão, que política se faz desde o momento que se levanta. Então, se nós não tivermos uma boa política, não convivemos nem bem em casa com nossos filhos, com a nossa família. Então, portanto, precisamos trabalhar muito mais para que, num curto espaço de tempo, a gente possa ter uma sociedade civil mais organizada em nosso país. É porque nós percebemos, e inclusive conhecemos, você é um homem que também tem uma cultura extensa, uma cultura geral, e você viaja, e lá fora nós sabemos muito bem como são as coisas, não é, lá fora. Sabemos que lá o povo é protegido pelo Estado. Por exemplo, você vê na Itália, a Itália ela não cobra da família, não é, a educação. A educação é gratuita, não é verdade? E também na Itália, ela não cobra a saúde da família, porque a saúde é de graça. Então, claro, há umas exceções que você é obrigado a pagar em determinados aspectos, mas, no geral, são 2 importantes institutos, o da escola, a da educação e da saúde. O que você pode falar sobre isso? Bom, a verdade é o seguinte, a Europa está em crise, né? Já faz alguns anos está em crise. Eu tive há 3 anos na França
E passei ali por Paris e tal, fui até a corte ali, etc. e tal. Fui a Mônaco, etc. Eu vi um mendigo. Com toda a crise da França, eu vi um mendigo que estava mais bem vestido que muita gente que eu vejo aqui na greve dos professores. Certo. Era um mendigo. O ano passado eu fui a Londres. Foi na época das Olimpíadas, o país estava em festa, etc. Mas conversando com aquelas pessoas, por exemplo, um dos empregos lá que a preferência primeiro é para inglês, depois vem os outros. Sim. É aquele que nós chamamos aqui de lixeiro, varredor de rua, que não trabalha aqui jogando saco, mas sim com aquela máquina grande que você bem conhece, sim. limpando, e você passa nas calçadas, você não vê um papel. Claro. Esse é o primeiro emprego. O segundo são os mendigos que têm aquele salário já, é profissão, né? Claro, Ser claro. mendiga é profissão e se vestem bem. Também não vi. Esse ano, eu estive em janeiro para fevereiro em Portugal, que também está em crise. Acontece que a crise de Portugal, a maior crise que eles têm lá, ainda é bem melhor do que o nosso sucesso todo aqui. Certo. Porque o português se veste bem, o português come bem, o português mora bem, e são agradabilíssimos. E faz um bem danado para nós, que não temos nem a dificuldade de línguas, né? Estarmos lá nos nossos antepassados, lá em Portugal. E eu conversando, até com um motorista que eu fiquei rodando com ele lá em Portugal, conhecendo aquelas várias cidades, me dizia ele da questão social. Por exemplo, lá o cidadão não recebe Singapura, não invade prédio, ele recebe um apartamento do Estado, que é social, e ele só paga as contas. E quando morre o cidadão, a família fica usufruindo, ninguém fica cobrando, nem fazendo de conta, nem programa Minha Casa Minha Vida, que é nada mais do que uma falácia, que coloca um cidadão lá que não pode pagar nada. Como é que vai receber? Era melhor que desse. Agora nós tivemos aqui o Otto invadido no centro da cidade, porque agora nós temos sem terra, sem teto, daqui a pouco vamos ter sem televisão, sem nada, né? É uma avalanche é uma avalanche do 100. Do 100. E o que é pior, é que todos esses 100 conseguem, a todo minuto, audiência com as autoridades constituídas. É verdade. Enquanto a sociedade civil organizada vá à Associação dos Magistrados Brasileiros pedir uma audiência com Sua Excelência, a Presidente da República, para ver quanto tempo demora. Agora, em contrapartida, aqueles que foram lá, que bateram na polícia, fizeram e aconteceram, no outro dia estava no palácio. Bem, doutor Hermes, eu gosto de falar Hermes, Claro, porque eu me lembro do Hermes Trismegisto, que você conhece muito bem, que viveu há 2.700 anos antes de Cristo, e lá era uma outra época, era chamado o Sol da Humanidade. Então, é uma homenagem que eu faço a você aqui nesse programa, viu? Muito obrigado. Pelo nome que você ostenta, um nome importantíssimo, Hermes, hermenêutica. Se me permite, certamente o meu pai nem conhecia isso, mas foi muito feliz e eu sou grato. Foi feliz, sim. Foi feliz. Mas, continuando a sua belíssima explanação, até você falou em Portugal, eu me lembrei, você passou por Leiria? Foi comer lá no Pedro dos Leitões? Foi comer o leitão? Fui leitões, solados, presuntos, como é que é? Mercado dos Peixes, tudo. Fui. Olha, eu rodei bastante. É um país maravilhoso. Maravilhoso. É um país maravilhoso. Muito bem, mas pelo que você, então, nos colocou... Aliás, se você me permite, claro. porque você falando de Portugal, a gente se empolga. Aí eu já estava para retornar para o Brasil, que eu fiquei 15 dias. Aí marcamos para assistir uma peça, um dia de sexta-feira, quinta-feira ou sexta-feira. Mas como o europeu ele é muito exigente, então eu marquei jantar no Solar dos Presuntos, que até o pessoal aqui de São Paulo fez achar que a gente ia comer presunto, mas era bacalhau mesmo, sim, claro. lagosta e tal. No Solar dos Presuntos, 7 horas, se você chegar às 7h15, já passaram a mesa para outra. Sim, claro, eu sei. Aí saí de lá, fui para o teatro de comédia português, né? Que é um belo teatro, mais de 100 anos. E uma peça extraordinária. Só que essa peça, ela terminou por volta de meia-noite. Meia-noite nós saímos, e isso nos causa muita alegria de estar lá e tristeza do que nós passamos aqui. Saímos meia-noite, todo mundo saindo na rua tranquilamente,
sem nenhum problema, procurando o pessoal de lá, os seus carros estacionados, e eu procurando um táxi, sem nenhum problema, quando aqui nós não podemos andar uma quadra. Não. Então, quer dizer, aquela tranquilidade e É a verdade. gente aqui É verdade. nessa situação. Não, mas no exterior é assim mesmo, não é como nós estamos acostumados aqui, que nós não podemos sair de casa, nós somos prisioneiros hoje. Somos prisioneiros. Bem, mas então eu queria que você, por gentileza, me colocasse da seguinte forma. Aliás, é uma pergunta que eu vou fazer em continuação à nossa conversa. Há necessidade de planejamento? No Brasil, primeiro, eu acho que há necessidade de vergonha. Primeira coisa que eu acho. Depois da vergonha, aí sim, tem que ser planejado. Agora, planejado de maneira firme, de maneira séria. Não é simplesmente mascarando os resultados das pesquisas das instituições. Nós temos aí verificado que o próprio governo federal não se entende. Um ministro dá uma informação, o outro vem e desmente. Em contrapartida, a senhora presidente não fala nada, entendeu? E as coisas estão ficando complicadas. Nós estamos com a inflação em crescimento, nós estamos com o índice de desemprego também, apesar de estar baixo, mas está crescendo. A inflação está crescendo, insisto. Os nossos... Tudo que é ruim está crescendo. Tudo está ruim. A única coisa que está diminuindo são os investimentos externos, porque o país está perdendo a credibilidade. A nossa maior companhia, a companhia, orgulho da nação brasileira, em 10 anos ela está aí valendo 70 vezes menos do que valia 10 anos atrás. Você está falando da Petrobras. Da Petrobras. E esse mar de corrupção que não permeia, não tangencia, não. Ela está exatamente incrustada no seio do governo federal. Não é dizer que está tangenciando o governo. Ela está lá. É ex-presidente. A presidente atual disse que não era bom negócio, depois disse que é, o outro vem dizer que não. Muda de opinião. Em Cuba, muda de um dia para o outro. É. É uma coisa maluca, é um samba do crioulo 2. É, um depoimento feito há um tempo atrás, sofreu uma alteração bastante grande quando ele foi agora no Senado. Eu falo do Gabrielli, é isso que foi presidente, né? Então, isso Bem, nós vamos continuar daqui a pouquinho, mas eu quero chamar um pequeno intervalo. Mas antes de chamar o intervalo, Hermes, se você me permite, eu preciso fazer uma homenagem a um grande homem. Merecido. Ao querido e saudoso desembargador José Geraldo Barreto Fonseca, que nos deixou recentemente. Como Hermes Trismegisto, como falei ainda há pouco no programa, o mensageiro dos deuses, o sol da humanidade, nunca ultrapassou os limites do seu campo. Viveu em perfeita harmonia consigo mesmo, com a família, com seus semelhantes e com a ordem de Deus. Esta é a homenagem que Direito e Justiça em Foco presta ao saudoso desembargador Barreto Fonseca, como era chamado. Você aguarde que logo, logo retornaremos.